E está sendo realizado em Munique, né, a Conferência Anual de Segurança. E eu separei aqui os principais pontos. Eu gostei muito aqui desse resumo que a BBC News está trazendo, tá? E vou pegar alguns pontos centrais. Nesse evento que, evidentemente, teve a presença de J.D. Vance, que é o vice-presidente norte-americano, e recebeu algumas críticas de algumas falas dele. Os europeus não gostaram muito, né? Viu que ele desdenhou indiretamente algumas questões relacionadas aos europeus. Zelensky também não está gostando muito do que está acontecendo lá. Vence deixou muito solto no ar algumas questões, tá? Deixando claro que, na realidade, basicamente, toda essa negociação e esses acordos vão acontecer com os presidentes, e não, né? O papel dele de vice é intermediar, tudo bem, mas é Trump, Putin, Zelensky, deixando mais claro mais uma vez toda essa questão. Né? Alguns europeus esperavam que J.D. Vance trouxesse alguma coisa relacionada a isso, mas não trouxe, tá? E aí, quem fez foram vários repórteres que fizeram a matéria, né? Fizeram um resumo, e aqui eu achei interessante um dos resumos que ele fala aqui logo o seguinte. O presidente Zelensky disse que só se encontrará com Putin para discutir planos de paz. Né? E, evidentemente, depois de que um plano fosse acordado, né, para criar, né, para ser criado esse plano, em que envolvesse Ucrânia, líderes europeus, Estados Unidos e o próprio Putin. Tá? Ou seja, Zelensky deixando claro que isso só aconteceria com a presença dos europeus. Já Trump, em outros discursos, em outras falas, não só citava ou só costuma citar o nome dos europeus para dizer que eles é que iam resolver as broncas. Basicamente isso, né? Apesar da sugestão de Trump de que tais negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia poderiam ocorrer em Munique, a Rússia não está presente. E também tem um detalhe: a Rússia nem foi convidada, nem sequer convidaram, quiseram convidar a Rússia para tal possível negociação. E, evidentemente, então, se não tinha presença russa e está faltando, então, um dos atores principais, ao meu ver, J.D. Vance conseguiu até ser escorregadio e sair bem quanto a essa questão de não trazer muitos detalhes que os europeus queriam. Na realidade, dá a entender claramente que Zelensky, junto com os europeus, queriam que os americanos trouxessem algum rascunho, alguma coisa, de forma pública, principalmente, para que eles depois, lá na frente, pudessem se pegar a isso, mas J.D. Vance não foi nesse caminho, tá? E aí o vice-presidente Vance, que está na cúpula, usou discurso para criticar europeus sobre a liberdade de expressão e a democracia, dizendo que tem uma ameaça interna e que não há questão mais urgente do que a migração em massa. Ele questionou também que deveria estar presente nessa cúpula tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, tá? Ele diz, segundo ele, deveria estar presente, já que eles querem expressar a democracia de fato. Então, outros agentes públicos da Europa deveriam estar presentes nessas discussões e não estão. E aí os europeus né, bufaram, foi aquele barulho lá, aquela confusão. Repórteres da BBC, que evidentemente é europeu, né, não gostou também do que foi dito. E, enfim, e aí a matéria continua a trazer alguns informes, alguns trechos de fala, tá? Por exemplo, Zelensky comentando, o que realmente precisamos fazer é falar mais, trabalhar mais e preparar o plano de como parar Putin e acabar com a guerra. Aí ele acrescentou que a Ucrânia quer muita paz, mas precisa de garantias reais de segurança, dizendo que está grato pelo apoio americano. Detalhe, não foi bem isso que Zelensky disse, tá? Deixa eu ver aqui quem foi o repórter. Não sei, não foi citado exatamente quem foi o repórter. Não foi exatamente desse jeito que aconteceu, tá? Zelensky soltou os cachorros um pouquinho para cima dos Estados Unidos, desdenhou em vários momentos, tá? Pegaram um recorte bondoso. Eu estava vendo outros recortes, não foi isso não. Zelensky não foi por esse caminho, tá? Pode ser que tenha, em um dos momentos ele pode ter dito isso, claro, mas não foi tão elogioso assim com os americanos, não, tá?
Deixa eu ver outra parte aqui. Conversas frutíferas com muito a acompanhar. Quiseram colocar Zelensky como um cara polido. Não, agradecido. Mas eu volto a dizer. Ele proferiu algumas palavras um pouco mais fortes, tá? Não só no encontro, como nos bastidores. Naquelas entrevistas que acontecem. Não foi nada... Não foi nada legal assim a forma com que ele praticamente foi para cima mesmo, tá? Vários trechos que eu vi, evidentemente os russos gostaram muito, mais uma vez, estão elogiando, foi muito bom ouvir o discurso tão forte de Vence, disse um correspondente da Rússia 1, né, que é um canal de TV russo, e segue mais ou menos esse caminho. Aí vem o ministro da Defesa alemão, que já vinha fazendo críticas mais cedo com a postura de Trump, e aí, mais uma vez, agora reclamando da postura das declarações de Vence. Que é aquela questão, né? J.D. Vence falou que não precisa exatamente da presença europeia. Apenas um mero detalhe, tá? E, e aí os europeus... Frank Gardner, né? Frank Gardner, que foi que fez o análise e tudo mais. Mas então, tem essa questão dos números estranhos, como sempre. Olha, Zelensky falou em número, fuja. Tem que ter números, ele dizendo que tinha uma quantidade, depois dizendo que tinha outra. Esses números de Zelensky são. Eu queria entender de onde é que a matemática dele, como é que funciona, né? Que ele fala de um número, depois fala de outro. Citando aqui, ó, dizendo que o exército, que a Ucrânia precisaria de 1,5 milhão de pessoal para se juntar à aliança militar da OTAN. Então significa dizer que não era para defender, né? Seria para atacar. Ele quer 1,5 milhão. Eu acho que, pelo que eu vi, alguma coisa desse tipo, não aqui na BBC, em outro material, em outro. O pessoal fazendo levantamento que, se a OTAN for para lá, num possível acordo, não chegariam nem a 25 mil soldados. Por quê? Porque os soldados e os equipamentos precisam ficar com os europeus e não na Ucrânia, e não concentrado na Ucrânia, tá? Então, Zelensky tem muitos desafios, tem umas broncas meio sérias, principalmente se ele seguir nesse padrão, tá? De conversa, esse padrão de conversa. Mas em todo momento ele tentou, em seu discurso, em todos os resumos aqui, basicamente foi: olha, tem que ser Estados Unidos, Europa, Ucrânia e Rússia. Sempre esses quatro atores, ele deixando bem claro que tem que estar presente. Todo momento ele falando sobre isso, tá? E aí, mais uma vez, um deputado ucraniano estava presente, né, que é pró-Zelensky, comentando, dizendo que estava chocado após o discurso de Vence, né, que não imaginava que ele seguisse esse caminho. E aí, deixa eu pegar aqui um outro local. E o que acontece? Os americanos estavam vendo aqui no Strand Today a questão dos americanos baterem muito na tecla de que precisam de garantias financeiras, tá? Estão cercando Zelensky. Zelensky está agora no lado inverso. Ele que gosta de cercar o pessoal, né, em busca de ajuda à Ucrânia, ele está sendo cercado pelos americanos a todo momento. Né? Segundo Zelensky e o pessoal mais próximo dele, os americanos queriam que Zelensky assinasse lá na hora, lá nos Estados Unidos, né, no encontro e tudo mais, já queriam que ele assinasse lá de imediato esse acordo e não, disse, não, eu preciso ler para tentar entender, né? E aí, tá até o trecho aqui, ó, o presidente ucraniano também afirmou que antes de assinar é costume lermos. E aí, mais uma vez, teve outra questão de novo, o Washington Post comentou que em Munique já, os americanos ofereceram a Zelensky a assinatura de um documento garantindo aos americanos 50% dos futuros recursos minerais da Ucrânia, mas ele recusou de novo. Então, assim, há uma tensão forte de bastidores, tá? Que pouco está sendo falado, a imprensa europeia não está indo por esse lado, mas aí a imprensa de outros países, a própria o Standard Today está trazendo isso, polonesa, né, a alemã, a americana eu tenho visto pouca informação, a BBC também foi bem por cima, né, e alguns órgãos traz mais detalhes, outros não, né? Depende.
E aí, enfim, e aí tá contando exatamente o que aconteceu, teve essa conversa e Zelensky não está gostando muito dos rumos do que está acontecendo, tá? Exatamente dessa insistência dele de querer, né? O documento aqui, a matéria é bem completa, por sinal, falando sobre o discurso de Vance também, e aí chegando, seguindo o mesmo padrão de, de que precisam tomar uma decisão urgente, tá? E aí não sabem, forçando, no caso, os ucranianos a tomarem uma decisão urgente e, no caso, Zelensky agora tentando fugir um pouquinho disso, dizendo que precisa pensar. Enfim, basicamente esse é o resumo do resumo que está acontecendo agora, muita coisa acontecendo, e a qualquer momento poderia estar trazendo mais informações importantes e relevantes sobre este fato. No mais é isso, valeu.